Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso teológico do IBIADEM, que é o Instituto Bíblico Assembleia de Deus Missão. E eu quero louvar a Deus pela sua vida que chegou até aqui. Nós já estamos na reta final do nosso curso e que Deus venha abençoar ricamente a sua vida, a sua perseverança e o seu esforço, né, para fazer esse trabalho. Eu tenho certeza que ao longo do tempo da sua vida ministerial, você vai perceber o quanto esse curso vai impactar na sua vida, o quanto conhecimento você vai ter adquirido. Tem muitas vezes que a gente vê uma matéria e parece que a gente não entendeu nada daquela matéria, parece que aquela matéria não entrou na nossa cabeça. Mas com o passar do tempo e o desenvolver do seu ministério, você começa a entender o sentido que aquela matéria teve e que no momento você não entendeu. Você pode ter certeza que você vai entender quando chegar a hora, quando for necessário. Eu falo isso porque aconteceu isso comigo. Eu não entendia nada de teologia, sobre os temas e as doutrinas bíblicas de forma organizada, mas com o passar do tempo, apesar de eu não ter entendido algumas coisas num primeiro momento, essas situações foram se tornando visíveis e inteligíveis. Então, não será diferente na sua vida. Obviamente, não é todo mundo que é chamado para ser professor, mas todo mundo é chamado para conhecer a palavra de Deus a ponto de alcançar, né, a nossa salvação e também levar essa palavra de fé e de esperança para os demais irmãos, para as demais pessoas. Nós, na última aula, estávamos falando sobre Jerusalém, sobre a importância histórica e geográfica de Jerusalém, a posição geográfica de Jerusalém, ela é muito privilegiada, e daí o motivo dessa cidade ser tão combatida, no sentido de ser conquistada, e ela foi conquistada e foi retomada por vários povos durante muitos e muitos séculos, por muitas e muitas vezes, por dezenas de vezes. Por quê? Pela localização geográfica que ela tem. Ela tem uma localização geográfica estratégica e isso faz com que as pessoas, as nações, queiram a todo custo ter a posse daquela localidade ali, onde está situada a cidade de Jerusalém. Nós falamos disso geograficamente na semana passada e agora nós vamos entrar um pouco na parte histórica de Jerusalém, até porque geografia e histórica andam juntas, né? Sem a história, você não conhece e não tem porquê de conhecer a questão geográfica. Portanto, geografia e história ela é muito próximo uma da outra. Nós paramos aqui na página de número 62, né? Você pode entrar na página de número 62 e vai falar sobre os nomes de Jerusalém. Você vai entender que os nomes de Jerusalém, eles são importantes pelo seu sentido espiritual e profético, não é? Está aí na página 62, no item primeiro, está escrito da seguinte forma: durante a história existindo por cerca de 4.000 anos, a cidade era conhecida por vários nomes, assim como Urussalim, né, que é o nome encontrado em Tel El Amarna, escritas por volta de 1400 anos antes de Cristo, provavelmente é o nome mais antigo. Esta informação ela é interessante só pelo motivo de quem escreveu essas cartas. As cartas de Tel El Amarna foram cartas escritas dos reis das cidades fortificadas em Canaã, quando Israel estava prestes a entrar naquela terra e a tomar a posse daquela terra. Os irmãos vão se lembrar que o povo acampou às margens do Rio Jordão, o povo hebreu, por volta de 1405. Então veja que essas cartas são datadas mais ou menos da mesma época. Portanto, eram cartas, por exemplo, tem carta do rei de Jericó, enviada para o rei da Síria, contando de um grande povo que estava subindo do Egito em direção a Canaã, e eles estavam extremamente preocupados e extremamente amedrontados pela força daquele povo, porque aquele povo não estava sozinho, aquele povo era conduzido por Deus.
e todas as façanhas, desde a saída do Egito, a abertura do Mar Vermelho e a preservação desse povo por 40 anos no deserto, fazia com que aqueles reis de Jerusalém, de Jericó, de todas as cidades fortificadas de Canaã, temessem grandemente o povo de Israel. E ainda especialmente quando eles chegam nas planícies de Moabe e eles são obrigados a destruir aqueles povos ali da Transjordânia, que não era a terra prometida, mas que eles também não permitiram que eles passassem por ali, os judeus passassem por ali, para chegar até as terras de Canaã. Portanto, eles tiveram que pelejar contra os povos ali da região de Moabe, de Amon, né? E eles inclusive conquistaram e ficaram acampados ali por muitos anos. E essas cartas de Tel El Amarna, elas são desta época, são datadas por volta do século XIV antes de Cristo. Portanto, esta é a informação importante. Outra informação importante é que esta afirmação que o comentarista faz de que provavelmente esse seja o nome mais antigo não está correto, tá bom? Não é por volta de 1400 anos. A cidade de Jerusalém tem um nome mais antigo. Você vai perceber que o segundo aí, ó, Salém, é o nome mais antigo que aparece na Bíblia, já em uso nos dias de Abraão. Provavelmente trata-se de uma abreviação do nome de Jerusalém. Então perceba que Abraão, ele veio antes de Moisés. Se foi Moisés que retirou o povo do Egito e foi Josué quem introduz esse povo na terra de Canaã, e Abraão está cerca de 700 anos antes, logo a cidade chamada por Salém é, com certeza, o nome mais antigo conhecido daquela cidade fortificada ali em Canaã, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Ela provavelmente, né, Salém, é uma abreviação da palavra Jerusalém, cidade devotada a Salém, antiga divindade semítica da paz e prosperidade. Depois nós temos Jebus, assim era conhecida na cidade dos Jebuseus, na época dos juízes. Jerusalém é o nome mais comum que permanece até o presente momento. Sião era dada ao nome de um dos montes da cidade. Os irmãos vão se lembrar que o Salmo 125 vão dizer: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E assim como os montes estão à volta de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo. As cadeias de montes que compreende o centro-sul da terra de Canaã, eles tinham o nome de Sião. Não era um monte só, era uma cadeia de montes. Jerusalém foi edificada sobre um desses montes, chamado de Monte Sião, né? Esse era o nome do monte. Mas os montes Sião eram vários montes que circundavam o Monte Sião propriamente dito. Da mesma forma é a Península do Sinai. A Península do Sinai tem o Monte Sinai, tem o Monte Horebe. São vários, uma cadeia de montanhas ali no sul, extremo sul do Israel e leste do Egito, que pertence ao território egípcio, e eles são uma cadeia de montes, e ali é chamado de Sinai. Mas são muitos montes, né? Tem o Monte Sinai propriamente dito, mas também tem o Monte Horebe, tem vários montes, e ali é uma cadeia de montes, ali é como se fosse uma cordilheira. Da mesma forma acontece com os montes Sião, ali em Jerusalém. Agora, voltando à questão do nome da cidade, né, de Salém, vejamos o que está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículos 1 e 2, que diz: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Esse texto faz referência
a linha sacerdotal de Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus é o nosso sumo sacerdote e ele está no céu intercedendo por nós, assim como o Espírito Santo está em nós intercedendo pelas nossas vidas. Assim está escrito lá em Romanos capítulo de número 8. Hebreus capítulo 7, ele vai falar que Jesus é o nosso sumo sacerdote, porém Jesus ele não era e nem podia ser da linhagem levítica, da linhagem de Arão. Por quê? Porque para ser rei, ele precisava ser da linhagem de Davi, da tribo de Judá, e não da tribo de Levi. Deus, irmãos, ele não entra em contradição. Deus, ele não quebra aquilo que ele estabeleceu. Então, o rei de Salém, nos dias de Abraão, ele era rei de Jerusalém e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Perceba que ele tinha dois títulos importantes. Ele era um rei e ele era sacerdote. E esse texto nós acabamos de ver, ele vai dizer que por interpretação ele era rei de justiça. E por que ele era rei de justiça? Porque se ele é sacerdote do Deus Altíssimo, logo ele cria em Deus, ele tinha fé, ele acreditava em um Deus Altíssimo. E os irmãos vão se lembrar que Abraão foi justificado pela sua fé, pela sua crença. O texto vai dizer: e creu Abraão no Senhor, e isso foi-lhe imputado por justiça. Portanto, se Melquisedeque, ele é rei de Salém, e ele é sacerdote do Deus Altíssimo, logo ele também cria no Deus Todo-Poderoso. E é interessante que ele tinha dois títulos, o título de sumo sacerdote e o título de rei. Lembrando que Melquisedeque e Abraão, eles viveram muito antes do estabelecimento da lei. Portanto, a lei de Moisés não está aqui em discussão. O que está aqui em discussão é um fator geográfico histórico de um homem, um personagem que viveu nos dias de Abraão e que nesses dias ele era rei de Salém e ele também era sacerdote do Deus Altíssimo. Logo, é por isso que diz que por interpretação ele é rei de justiça. Por quê? Porque ele cria. Agora, o mais importante nós entendemos aqui é a tipologia que esse texto de Hebreus está fazendo. Ele está fazendo a tipologia de que Jesus Cristo, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E quando ele diz que ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele não está necessariamente dizendo que Jesus é da descendência de Melquisedeque, porque Jesus não era da descendência de Melquisedeque. Até porque Melquisedeque, ele não era semita, ele era jebuseu, ou seja, da descendência de Cã. O que o texto está dizendo aqui é que Jesus, assim como Melquisedeque, era sacerdote e Melquisedeque ele não foi revelada a sua linhagem. Quem foram seus pais, os seus antepassados e muito menos os seus descendentes. Somente Melquisedeque é apresentado ali. Não há nenhuma referência dos seus familiares. Neste sentido, Jesus é sumo sacerdote. Por quê? Porque ele é um sumo sacerdote de linhagem única. Não há nem antes nem depois de Jesus. Por isso que Melquisedeque é um tipo de Cristo, é um tipo de Jesus. E é interessante que o texto vai falar que por interpretação ele é rei de justiça, né? E depois também rei de Salém, que é rei de paz. E por que ele fala isso? Depois ele é rei de Salém, que é rei de paz. Porque a palavra Salém ou Jerusalém, ela significa lugar de paz. Que coisa interessante. Se ela é um lugar de paz e Melquisedeque era rei de Salém, logo ele era rei de paz. E como ele é um tipo de Jesus Cristo, e Jesus também será rei de Jerusalém no futuro próximo, Jesus, como sacerdote, ele é sacerdote de justiça e ele é rei de paz. Por quê? Porque ele será rei em Jerusalém, na ocasião da sua segunda vinda. Isso a gente estuda em escatologia. Aqui nós estamos estudando geografia. Mas veja que o fator histórico aqui é muito importante
E eles interligam esses dois assuntos, escatológico, profético, tipológico, né, e geográfico, além, obviamente, do histórico. Louvado seja Deus. Na página 66, no item 4, vai falar de Jerusalém nas profecias. Na promessa de Deus a Abraão, foi dito que aquela terra seria de sua descendência para sempre, uma descendência terrestre como o pó da terra, e a outra celestial como as estrelas do céu. Os que são da fé são filhos de Abraão, conforme Gálatas 3, versículo de número 4. Que coisa maravilhosa nós entendemos aqui. Abraão, ele tem duas descendências. A primeira descendência é a descendência sanguínea, que é o povo judeu, né, os descendentes de Abraão. E esses foi prometido por Deus a eles que eles herdariam a terra. Mas a outra descendência de Abraão, que é a descendência pela fé, e aí nós estamos falando da igreja de Cristo Jesus, ela é representada como contando as estrelas do céu, enquanto que a descendência sanguínea de Abraão é como a areia do mar, a descendência celestial, ou melhor, espiritual de Abraão, que é a igreja, ela é representada como as estrelas do céu. Por quê? Porque Deus ele não prometeu a terra para a igreja. Deus prometeu o céu para a igreja. Jesus Cristo deixou isso muito claro lá em João, no capítulo 14, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Mas eu vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver estejais vós também. O apóstolo Paulo, falando do mesmo assunto, ele vai dizer que nós encontraremos com o Senhor nos ares e ali habitaremos para sempre com ele. Então perceba que a descendência de Abraão pela fé, que é a igreja, ela foi prometida aos céus e não à terra, como foi prometida para a sua descendência sanguínea, que é exatamente o povo hebreu, o povo judeu. Isso é algo maravilhoso. Continuando aqui, ainda na página 66, daí por diante, Deus considera aquela terra possessão sua e dos israelitas. Também foi feito por Deus um concerto com Davi acerca do reino, dizendo: porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Aqui nós estamos diante de duas promessas incondicionais. O que é uma promessa incondicional? A promessa incondicional é aquela promessa que só depende de um lado para que ela seja cumprida, que é o lado de Deus. Ela não depende do homem. Ele promete para Abraão que aquela terra, e quando ele fala daquela terra, não está falando somente de Jerusalém, está falando da terra de Canaã, desde o Jordão até o monte, até o mar Mediterrâneo, e desde Berseba até as entradas da Síria. Essa é a terra de Canaã. E para Abraão, Deus promete essa terra. E quem ia herdar essa terra era os seus descendentes, a quarta descendência de Abraão. Então, quando Deus vai colocar o povo lá, ele deixa claro que é por amor a Abraão, seu amigo, que ele está cumprindo a promessa. Da mesma sorte, é o caso dessa promessa que nós acabamos de ver com o rei Davi, quando ele diz que a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. E essa promessa ele está fazendo em relação a Davi e reinando aonde que Davi era rei? Em Jerusalém. E essa promessa foi feita para Davi. Porque veja, depois que Davi morre, outros reis da sua linhagem, da sua descendência, se levantam como rei de Jerusalém. Porém, esses reis não seguem o caminho de Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. Muitos deles foram extremamente maus, extremamente cruéis. Mas, por amor a Davi, é que Deus manteve essa promessa. Porque senão, nos dias de Manassés, por exemplo, Deus certamente teria quebrado essa aliança, como ele fez com Jeroboão.
Porque Jeroboão, quando é dividida os dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, e Jeroboão fica com o reino do norte, né, as 10 tribos de Israel, Deus faz a promessa para ele: se você andar nos meus caminhos e não desviar os seus pés nem para a direita nem para a esquerda, eu firmarei o seu trono e a sua descendência reinará sobre este trono. A mesma promessa, basicamente, que ele fez para Davi, ele fez para Jeroboão. Qual foi a diferença desses dois personagens? Davi perseverou em andar nos caminhos do Senhor. Mesmo com muitos erros e muitas falhas, Davi sempre reconhecia esses erros e essas falhas e voltava com o coração quebrantado diante de Deus, clamando por misericórdia e por justiça. O mesmo não aconteceu com Jeroboão. Jeroboão não confiou no Senhor, criou bezerros de ouro para serem adorados, coisa que Deus jamais mandou que ele fizesse, e ele ainda disse que aqueles bezerros eram o Deus que havia tirado o povo hebreu do Egito. Ele fez isso com medo do povo ir para o templo em Jerusalém adorar nas festas anuais e, chegando ali, eles se arrependessem da aliança que havia feito com Jeroboão e retornasse para servir o filho de Salomão, que era o Roboão, do Reino do Sul, e logicamente eles teriam que matar o rei do norte, que era Jeroboão. Por isso, Jeroboão faz os bezerros e dizem que eles deveriam adorar os bezerros para não ter que ir até Jerusalém para as festas anuais. Eles podiam fazer isso nas suas próprias terras, no seu próprio país. E isso foi a causa da quebra da aliança que Jeroboão fez, e Deus não pôde continuar esta promessa. Por quê? A promessa foi feita por Deus a Jeroboão e o próprio Jeroboão quebrou a promessa. Já no caso dos filhos de Davi, os reis que vieram depois dele, a promessa foi feita a Davi, mas não foi Davi quem quebrou a promessa por algumas vezes. Ou melhor, a aliança, né? Por algumas vezes. Foram os descendentes. E não foi por amor aos descendentes, que foram maus alguns deles, que Deus manteve a aliança, mas foi por amor a Davi. Da mesma sorte, Abraão. Se fosse depender do povo de Israel, Deus manter a aliança com eles, era complicado, porque eles quebraram a aliança com Deus várias vezes. E Deus refazia essa aliança por amor a Abraão, porque Abraão não quebrou a promessa. Abraão andou nos caminhos do Senhor. Repito, com as suas falhas e limitações como qualquer ser humano, ele tentou servir e Deus se agradou de Abraão, assim como ele se agradou de Davi. É importante entender esse fato, irmãos, porque muitas das vezes a gente não compreende as questões das promessas. E essas promessas são incondicionais, porque foram feitas por Deus, sem que Deus exigisse nenhuma contrapartida por parte nem de Abraão e nem de Davi, além da sua fidelidade e da sua fé. Uma aliança, nós sabemos que ela é feita por duas partes. Não tem como fazer uma aliança de um lado só, mas Deus, ele garante, né, a parte dele, e isso chama-se aliança incondicional. Porque quando a aliança é feita por duas partes e uma dessas partes quebra a aliança, ela invalida essa aliança. Essa aliança perde totalmente o seu efeito. Por isso que Deus garantiu da sua parte essa aliança, tanto de que Israel reinaria sobre a terra de Canaã, como, né, Davi seria rei e os seus filhos herdariam o trono para sempre. E esse para sempre se encerra em Jesus Cristo, que vai ser rei, né, de Israel por ocasião da sua vinda. Né? O reino milenial é justamente para cumprir a promessa que Deus havia feito para Abraão e para a sua descendência, que herdaria a terra. Por isso que o Senhor vai ali durante a grande tribulação preservar o remanescente de Sião, o remanescente de Israel, que são os 144 mil judeus ali do capítulo 7 de Apocalipse, para que eles possam reinar sobre a terra com Cristo, que é o rei a partir de Davi, e assim o Senhor estará cumprindo tanto a aliança com Abraão e quanto a aliança com o rei Davi, porque Deus, ele não quebra a sua promessa.
Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Na página 67 vai dizer o seguinte: quando o povo caiu na idolatria, apesar de tantos avisos proféticos, Deus disse por intermédio de Jeremias: eu farei de Jerusalém montões de pedras, morada de dragões, e das cidades de Judá farei assolação, de sorte que fiquem desabitadas. Aqui Deus está asseverando para a descendência de Abraão, por eles não terem guardado as leis que foram dadas por intermédio de Moisés, eles seriam retirados da terra. E uma das leis que Deus mandou que esse povo observasse era a lei do ano sabático. O que era a lei do ano sabático? A cada 7 anos, a terra precisava descansar um ano, que é Shabat, né? Que a gente também chama de sábado, significa descanso, o dia do descanso. Então, o ano sabático era o ano que a terra deveria descansar. Essa era uma ordem de Deus. E o povo hebreu, né, depois que tomou posse da terra e começou a haver reis sobre aquela terra, a terra de Canaã, quando unificou-se as 12 tribos, durou 490 anos esse povo sobre essa terra, e nenhuma vez, nenhum ano, eles observaram o ano sabático. Se você pega 490 anos e divide por 7, que era a cada 7 anos um ano sabático, você vai chegar a 70. Né? 70 vezes 7, 490. Portanto, se você pega 490, divide por 7, você vai chegar ao número de 70. E é curioso que Jeremias, lá no capítulo 25, versículo de número 11, diz que o povo ficaria cativo por 70 anos na Babilônia. E é curioso justamente esta profecia. Eles não guardaram a observação do ano sabático e por este motivo Deus tira este povo por 70 anos, que seriam os 70 anos sabáticos, para que a terra repousasse, para que a terra descansasse. E às vezes, irmãos, a gente observa um texto bíblico, ou uma lei bíblica, um mandamento bíblico, e a gente pensa que aquilo não tem importância. Se não tivesse importância, não estaria escrito no livro sagrado. Toda palavra escrita no livro sagrado, ela tem importância. E ela precisa ser observada e ser reverenciada. Muitas das vezes a gente só quer a parte boa da palavra. Só quer aquelas partes que nos motiva, que nos sustenta, né, que nos dá graça, que nos dá alegria, mas aquela que fala que a gente tem que pagar preço, aquela que fala que a gente precisa passar por provações, essa a gente não quer. E a Bíblia, irmãos, o apóstolo Paulo fala, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para redarguir, para ensinar, para corrigir, para exortar, não é? A fim de que nós sejamos aperfeiçoados. Se a gente deixa de observar alguma parte da palavra porque ela não é agradável aos nossos olhos ou aos nossos ouvidos, nós não estamos fazendo com que Deus se agrade das nossas ações. A palavra do Senhor diz que é sim, sim, não, não. Ou você cumpre toda a palavra ou você não cumpre. Logo, nós precisamos ter muita diligência com isso. Nós aprendemos isso olhando para quem? Para a história. Para a história, né, desse povo hebreu e como Deus reagiu diante da ação deste povo. Aqui nós estamos falando de um problema seríssimo de idolatria, né, no capítulo 9, versículo 11 de Jeremias, e por causa da idolatria, Deus tirou este povo, né, da cidade e fez com que a cidade descansasse por 70 anos. Então nós não podemos jamais subestimar as palavras de Deus, porque Deus não abre a sua boca em vão. Uma coisa que nós precisamos aprender é que Deus não fala muito. Não fala muito. Se você for pegar aí a Odisseia da Terra, né? A saga do ser humano na Terra por milhares de anos e a quantidade de vezes que Deus falou com ele, se você for colocar numa proporção de quantidade de vezes que Deus falou e quantidade de tempo que nós existimos sobre a Terra, você vai chegar à conclusão de que Deus não fala muito. Deus não fala muito. Mas quando ele fala sério.
Quando ele fala muito sério. Logo, toda palavra que Deus disser, e a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, se Deus falou, ele está falando sério, ele não é Deus de brincadeira, e nós devemos tomar todo cuidado para cumprir de forma, né, que nós possamos nos esforçar ao máximo para que nós possamos cumprir essas palavras. Porque Deus, ele não é Deus de brincadeira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A página número 68 fala da profecia que já se cumpriu, a volta dos judeus para a sua terra. Essa profecia se cumpriu. Em Isaías 66, versículo 8 diz: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Essa profecia, ela é extraordinária. Por quê? Porque não é possível, humanamente falando, uma nação nascer de uma só vez. Se você for olhar a história das nações, você vai ver que houve um longo processo até que esta nação viesse a ser uma nação soberana. Não acontece da noite para o dia. Se você pegar a história do Brasil, por exemplo, primeiro ela foi colonizada pelos portugueses, depois houve uma semi-autonomia para aqueles que habitavam o Brasil, depois teve um período republicano, depois houve vários golpes militares, uma declaração de independência, aí depois teve Estado Novo. Se você está a história do Brasil, você vai ver que por muitos anos, chegando a séculos, foi o tempo que levou para o Brasil se tornar uma república federativa, como é atualmente. Não é da noite para o dia. Agora, o texto aqui, ele está falando justamente da profecia de que Sião, de que Israel nasceria em um só dia. E por que ele está falando isso? Nós vamos ver a seguir aqui. Você vai ver no decorrer da sua apostila, nas próximas páginas, o povo de Israel, eles perderam a sua autonomia sobre a terra em 586 a.C., por ocasião da destruição da cidade de Jerusalém por Nabucodonosor. Desde então, Israel não teve mais soberania sobre a sua própria terra. Depois, no Império Persa, o rei Ciro ordenou que quem quisesse voltar para a terra de Canaã podia voltar, dos hebreus, e de fato eles voltaram, reconstruíram o templo, reconstruíram os muros de Jerusalém, reconstruíram as cidades, porém eles estavam debaixo do jugo dos persas. Depois eles passaram para o jugo dos gregos, depois eles passaram para o jugo dos romanos, e depois de muitos e muito tempo, eles estiveram sob o domínio do Império Turco-Otomano até por volta de 1917, quando, no período da Primeira Guerra Mundial, ela se estende de 1914 até 1918. Em 1917, o Império Britânico tomou aquela região de Canaã da mão do Império Turco-Otomano. E a partir daí os judeus começaram a migrar de volta para aquela terra que agora já se chamava Palestina, né? Nós já passamos a conhecer a terra como sendo a terra da Palestina. E os judeus vieram de vários lugares do mundo, especialmente da Rússia, porque eles haviam sido expulsos da Rússia um pouco antes da Guerra Mundial, e alguns migraram para Canaã, né, para a Palestina, outros migraram para a Europa e outros migraram para a América, né? E é curioso, irmãos, que no início da migração, cerca de 10 a 20 mil judeus voltaram para Canaã, para a Palestina, e cerca de 1 milhão deles foram para a América. Veja a desproporção, né? E agora a maioria foram para a Europa, especialmente para a região da Polônia, que faz ali quase divisa com a Rússia. Fica ali próximo da Ucrânia, né, a Bielorrússia, enfim, fica muito próximo da fronteira russa. E ali foram muitos judeus, ali eram milhões.
de judeus que habitavam aquela região ali. E quando veio a Segunda Guerra Mundial, os irmãos conhecem a história, esses judeus da Europa foram duramente perseguidos pelo nazismo e foram massacrados pelo o nazismo, né, por ordem de Adolf Hitler, e morreu cerca de 6 milhões de judeus. Essa é uma estimativa conservadora. Há fontes que diz que quase 8 milhões de judeus foram exterminados durante o período da Segunda Guerra Mundial. Mas nós estávamos falando aqui que antes, né, na Primeira Guerra Mundial, por volta de 1917, o Império Britânico conquista a região da Palestina, alguns judeus voltam para ali, e de que forma que esses judeus voltam? Eles voltam e compram terras dos árabes, que eram os árabes que habitavam a região da Palestina. E não foi, como muitos dizem por aí, que os judeus colonizaram a Palestina nesse estado moderno. Não. Eles compraram os terrenos pelo preço que fora vendida pelos os árabes, e eles passaram a habitar na Palestina dessa maneira. Não invadiram, não tomaram terra de árabes, eles compraram a terra dos árabes e eles voltaram. Houve ali, no final do século XIX, o movimento chamado de movimento sionista, aonde o povo começou a ter um desejo de voltar para a terra de Canaã, ou seja, para Sião, para a Palestina, como você queira. E por volta do fim do século XIX, mais precisamente por volta de 1897, um judeu que vivia na Rússia, chamado Theodor Herzl, ele escreveu um livro chamado Movimento Sionista, e ele incentivava os judeus a regressarem para a Palestina. E com a conquista daquela região pelo Império Britânico, facilitou muito o regresso de muitos judeus para a Palestina. Mas, como eu disse, eles não invadiram, eles não tomaram terras, eles compraram a terra dos árabes. Quando chega a Segunda Guerra, depois do massacre que os judeus sofrem naquela fatídica guerra que aconteceu entre 1939 e 1945, em 1945, em agosto de 45, foram criada a Organização das Nações Unidas, que era a união de vários países para que eles sempre resolvessem as suas pendências no campo diplomático e não partissem para as guerras novamente. Foi discutido a criação de um Estado judeu e de um Estado palestino lá na Palestina. E a divisão ia ser da seguinte maneira: essa era a proposta da ONU em 1947. 80% da terra ia ficar com os palestinos e 20% da terra ia ficar com os judeus. Veja bem a divisão: 80% para os palestinos, 20% para os judeus. Mas os palestinos não aceitaram a proposta. E essa proposta ficou em análise, em discussão, de forma burocrática, até que em 1948, o líder, né, do povo judeu ali na Palestina, o grande David Ben-Gurion, ele decretou ou proclamou a criação do Estado judeu. Tem muitas vezes, inclusive a própria apostila vai dizer que uma reunião das Nações Unidas, e aí foi aberta por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, e Oswaldo Aranha era o embaixador do Brasil na ONU, né? Que decidiu criar o Estado judeu. Isso não é verdade. A ONU, em 47, discutiu a criação de dois estados, o Estado judeu e o Estado palestino. Mas como os palestinos não aceitaram a proposta, e por que eles não aceitaram a proposta, visto que 80% da terra ia ficar com eles? Porque eles não aceitavam conviver com o povo judeu. Eles diziam e dizem até os dias de hoje que os judeus precisam ser erradicados, ou seja, eliminados, exterminados, varridos da face da terra. Por isso que de 47 para cá, pelo menos 10 grandes tentativas de um acordo entre o povo judeu e o povo palestino de ter dois estados
nunca saiu do papel. Por quê? Porque o povo palestino nunca aceita. Não é o povo judeu que não aceita, é o povo palestino. Isso é história. Se você for ler os jornais mais recentes, você vai ver que isso é verídico. E como a profecia de Isaías 66:8 diz, o Estado judeu nasceu em um só dia. Por quê? Porque David Ben-Gurion, ele declarou ou decretou ou proclamou a criação do Estado judeu. Não foi a independência, viu, irmãos? Não foi a independência do Estado judeu. Independência é quando um país está sob o jugo de outro país, como era o caso do Brasil, era dominado por Portugal, e eles proclamaram a independência do Brasil em relação a Portugal. Não é o caso do povo judeu, viu? Por quê? Porque naquele momento não havia um país, né, judaico que estava sob o poder de outra nação. Havia um povo que estava ali na Palestina e eles proclamaram ou decretaram a criação do Estado e não a independência do Estado. Há uma diferença muito grande nessas duas questões aí. Na página de número 69, nós temos outras profecias conforme as referências bíblicas. Ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os quatro cantos da terra. Está escrito em Isaías 11:12. E os farei voltar a essa terra, edificá-los-ei e não os destruirei, e plantá-los-ei e não os arrancarei. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Algumas pessoas interpretam essas profecias como sendo a volta do povo do cativeiro da Babilônia para a sua terra. Entretanto, essas profecias vão muito além do regresso do povo da Babilônia para a sua terra. Isso diz respeito à volta dos judeus para a sua terra. Veja que durante esses mais de 2.500 anos, os judeus se espalharam por todas as partes do mundo. E é por isso que o texto vai dizer que eles serão reunidos dos quatro cantos da terra, né? Como diz Isaías 11, versículo 12. Lá em Mateus capítulo 25 também vai dizer que os anjos ajuntarão os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. E aí não está falando da igreja, está falando de Israel, tá? Então essas profecias, elas estão mais direcionadas ao período pós-tribulacional, aonde os judeus serão reunidos para servir ao Messias, que haverá de vir e livrar Israel da mão do anticristo, do poder do anticristo. Isso é uma profecia escatológica que está próximo para se cumprir. Na página de número 71, irmãos, profecia que falta se cumprir. O Senhor reinará em Jerusalém. Essa profecia ainda vai se cumprir. Quando o Senhor dos Exércitos reinar em Jerusalém. Isaías 24, versículo 23. Quem olha esse versículo apressadamente pode pensar que se refere a Jerusalém celestial, mas esta aplicação não se harmoniza com as palavras do anjo que anunciou a Maria o nascimento de Jesus. Veja bem, há profecias que muitos interpretam de forma equivocada, em que Jesus ele reina somente na Jerusalém celestial, né? E de fato essas profecias existem, algumas delas, mas a maioria delas está se referindo a Jesus reinando na Jerusalém terrena. E é isso mesmo. Quando findar o período tribulacional, Jesus ele vai regressar e todo olho o verá, né? O texto de Mateus 24 e 25 deixa isso muito claro, e ele vai reinar sobre a terra a partir de Jerusalém. Ele vai reinar com a igreja, ele virá com os seus santos em glória e aparecerá nas nuvens com poder e grande glória. E veja, anjo não é chamado de santo, quem é chamado de santo são pessoas, tá bom? Então é muito importante entender essa questão aí, para que a gente não confunda. Vai haver aqui na terra um reino que durará 1000 anos, segundo o Apocalipse, e durante este período, Jesus Cristo será o rei de Israel
e o rei que reinará e dominará todas as nações. Na profecia de Maria, o texto diz, né, o anjo Gabriel fala que ele reinará, ele governará as nações com vara de ferro. Ele vai estar sendo o grande soberano sobre toda a terra. É interessante que a expressão Senhor em grego é Kurios. E Kurios, ela é traduzida como um déspota, como um ditador, como alguém que tem todo o poder, como um soberano. Jesus, ele vai governar com todo o poder, com toda a força que ele tem. Obviamente, ele não vai governar de forma injusta, como os ditadores da atualidade faz, perseguindo seus adversários, prendendo seus adversários, processando seus adversários. Não, ele vai reinar com todo o poder e toda a força, mas de forma justa, de forma que todos serão beneficiados com o governo de Cristo. E esse governo, ele durará 1000 anos. E durante esses 1000 anos, vai fazer com que os judeus entendam que ele é o Messias, que primeiro, antes de governar sobre a terra, ele precisou morrer em uma cruz para poder livrar a alma de todos aqueles que crerem do inferno. Porque, veja, se Jesus tivesse reinado quando ele vem na terra a primeira vez, ele poderia ter feito isso porque ele é Deus. O problema é que ele não teria feito o sacrifício vicário para nos libertar do pecado. E foi para isso que ele veio na primeira vez, para reinar sobre a morte, para nos livrar da morte eterna. Nós temos um texto aqui em Zacarias capítulo 8, verso 8, que diz: E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancadas da sua terra, e trá-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém. O que é importante a gente observar nesse texto? O fato histórico. Aqui é uma profecia? Mas em que momento histórico ela foi profetizada? Se ela foi profetizada pelo profeta Zacarias, ele viveu depois do cativeiro da Babilônia. Ele viveu depois que o povo já havia regressado do cativeiro. Então, não tem como essa profecia ser referência ao cativeiro babilônico, porque o cativeiro babilônico já havia passado. A única opção que sobra é a profecia escatológica de que Jesus ele vai juntar os seus remanescentes, e o apóstolo Paulo fala isso lá em Romanos 11, no versículo 25, de toda a terra, para que Sião volte a florescer. Assim como está escrito também lá em Mateus 24, quando diz que a figueira voltará a brotar, voltará a dar frutos. Ela está falando de Israel, né? E isso tudo está fazendo referência a um período em que Israel não é mais cativo. Israel agora já é uma nação. O problema é que essa nação será duramente atacada pelo reino do anticristo e Jesus ele vai intervir diretamente nessa batalha, que nós também conhecemos como a Batalha do Armagedon, e ele vai destruir, né, o exército do anticristo, e ele vai reinar em Jerusalém, e a partir dali, com a igreja, ele reinará sobre toda a terra por 1000 anos. Isso nós precisamos ter bastante consciência deste fato. Na página 73 vai falar sobre a família hebraica. Nós aqui vamos dizer só um pouco da cultura, porque geografia também fala de cultura, a cultura do povo do qual nós estamos estudando, que é o povo hebreu. Casamento. Como funcionava o casamento do povo hebreu? Os hebreus consideravam o casamento de origem divina e de importância básica para a vida individual, social e emocional. Desde Gênesis 2:18 está, marcado desta maneira. Segundo o ideal divino, o casamento havia de ser monogâmico. Mono vem de um, no grego, né? Então, o casamento é de um parceiro e de uma parceira. Não é poligâmico, como nós vemos no Antigo Testamento, tá bom? É monogâmico. Um homem e uma mulher reúnem-se em matrimônio para gerar uma família, tá? A poligamia foi tolerada no Antigo Testamento, porém no Novo Testamento inteiramente repudiado.
A concubinagem era tolerada nos casos de esterilidade da mulher legítima, mas frequentemente também fora desta condição, especialmente entre os ricos, nobres e reis. Algo que nós precisamos também sempre chamar a atenção é contexto. Contexto. O fato de a história bíblica narrar um homem com várias mulheres no Antigo Testamento, aí nós temos muitos personagens. Nós temos, no caso de Jacó, o próprio Abraão, né, teve duas mulheres simultaneamente, uma concubina e uma legítima. Davi teve várias mulheres. Salomão, né, teve 700 mulheres e 300 concubinas. Todos os reis da antiguidade costumavam ter mais de uma mulher. Mas em momento algum a gente vai ver Deus aprovando essa prática. Nós precisamos entender o contexto por causa disso. Tem muitas pessoas que acham que porque um erro aconteceu no Antigo Testamento que ele pode ser repetido? Não, não pode. O casamento, por princípio, ele é monogâmico. E por que ele é monogâmico por princípio? Porque Deus criou um homem e uma mulher. E a partir daí, a sua prole. Não, se fosse poligâmico, Deus teria criado um homem e várias mulheres. Mas ele não fez isso, ele criou apenas uma mulher. Portanto, o casamento, por princípio, ele é monogâmico e não poligâmico. O fato de, repito, de Deus ter tolerado alguns dos seus servos terem várias mulheres na antiguidade, nós temos, obviamente, também o contexto existencial, né? Porque se uma mulher tem apenas um filho por ano, e provavelmente a mortalidade infantil era muito alta na antiguidade, porque nós sabemos hoje, se não são as maternidades e os médicos treinados para fazer os partos, muitas mulheres morreriam no parto ou muitas crianças morreriam no parto. Crianças travessadas, tem que fazer uma cesárea de emergência. Isso não podia ser feito no passado. Logo, às vezes a mãe e a própria criança morriam no parto. A mortalidade infantil era muito grande na antiguidade e é por isso que muitas das vezes o marido tinha várias esposas para que a sua prole se preservasse. Caso contrário, ele seria exterminado da face da terra, porque se ele não deixou semente, né, ficaria apenas a sua memória ou às vezes nem a sua memória. Então, o contexto histórico existencial é que tem a questão da poligamia. Hoje em dia não faz nenhum sentido, né? Já tem até gente demais sobre a terra. Então não há nenhum sentido da poligamia. Só deixando esse parênteses rapidamente aqui para os irmãos, porque tem muito crente que acha que está escrito na Bíblia que Abraão mentiu, que eu posso mentir também. Um erro não justifica o outro, tá bom? Tenha caráter, tenha dignidade, fale a verdade. Se você errar, reconheça que você errou e da próxima vez tente acertar, e isso é que agrada a Deus. Não é arrumando desculpa, não é botando a culpa nos outros que a gente vai agradar a Deus. A gente vai agradar a Deus quando nós assumirmos as nossas ações. Porque de uma forma ou de outra, meus irmãos, nós seremos julgados segundo as nossas obras. Quer nós assumamos elas ou não, Deus, ele sabe de todas as coisas e ele tem todo o poder. E quando ele estiver sentado no alto sublime trono para julgar cada um de nós, não haverá como a gente colocar a culpa em outras pessoas ou falar, não, mas o fulano também errou, por isso que eu fiz. Um erro não justifica o outro, tá bom? Isso é muito importante deixar muito claro. Bom, nós temos aqui o noivado. Este era o primeiro ato do casamento, porém, tão importante que somente a morte ou a infidelidade podiam dissolvê-lo. Desde o momento que o noivo entregava à noiva ou ao representante dela, na presença de testemunhas, uma moeda com a inscrição "Seja consagrada", entre parênteses aí, casada a mim, consagrado é separada, né? Exclusiva, uma espécie de juramento. O jovem casal era considerado casado, embora a sua vida conjugal se efetuasse só depois das núpcias, que segundo o Talmud poderia ocorrer um mês depois para as viúvas, se tivesse uma viúva se casando era um mês depois, e um ano depois para as virgens. No caso de Jacó durou 7 anos, que foi uma exceção, né? Durante o noivado, o homem era isento do serviço militar. Depois do exílio babilônico, adotou-se o costume de lavrar um compromisso por escrito.
Bom, o que nós precisamos observar aqui novamente, estudar geografia, é estudar o comportamento da sociedade, a cultura da sociedade, o terreno da sociedade. Aqui nós estamos estudando a cultura e os costumes da sociedade. Né? No caso aqui do povo hebreu, eles tinham esse costume, alguns preservam até o dia de hoje, que são os ortodoxos, essa prática matrimonial. Primeiro se noiva, e ao noivar, a pessoa está se comprometendo com a outra. O compromisso, por exemplo, aqui no hemisfério ocidental, só depois que a gente lavra o documento no cartório, é que a gente se compromete em viver um do lado do outro, né, até que a morte nos separe. No caso do povo judeu, não. Assim que o noivado era efetivado, ali já havia o juramento. Apenas aguardaria agora o prazo para que esse casal se unisse em uma vida conjugal, tá? Isso a Bíblia deixa claro e nós estamos aqui sempre reforçando. Cultura oriental, do Oriente Médio, não é a cultura do Ocidente. A cultura do Ocidente é semelhante, foi inspirada, nosso modelo de vida é judaico-cristão, então nós temos a semelhança, mas não é igual o casamento ocidental do casamento do Oriente Médio. Isso a gente precisa deixar claro para que não haja confusão. Às vezes você vai pregar, você vai ensinar e aí você vai dizer, quando a pessoa noiva... E basicamente, irmão, vamos combinar, quando a gente começa a namorar, a gente já está falando, eu só tenho uma parceira, eu só tenho um parceiro, e essa pessoa eu vou namorar, e eu pretendo noivar, e eu pretendo casar, e pretendo passar o resto da minha vida com essa pessoa. Daí o problema de se começar a namorar muito cedo, porque a vida toda demora muito tempo para muitas pessoas, a menos para aquelas que morrem cedo, né? Mas se não, esse negócio de namorar muito cedo, e as crianças hoje estão começando a vida de namoro muito cedo. O que é uma criança? Criança é uma pessoa desde o nascimento até ele inteirar 15 anos. Criança. Dos 15 anos até os 18 ou 21, dependendo da necessidade, ele é jovem, tá? Juventude só começa depois dos 16 anos e não dos 10, 12, 13 anos como nós temos isso hoje, tá? Criança, até os 15 anos é criança. Depois dos 15 anos é adolescente, tá? E só depois dos 18 é que vira jovem. E às vezes a gente confunde isso. E sabe por que tem muitos casamentos terminando tão cedo? Aliás, a estatística, eu tô falando do Brasil, de separação, ela do mundo cristão e do mundo secular, ela está a mesma. O número de divórcios é basicamente o mesmo. Por quê? Porque, primeiro, não estamos seguindo os princípios bíblicos. Segundo, estamos casando crianças. Casamento é coisa de adulto e não de criança. Nós precisamos entender esse negócio. A gente está abrindo mão das nossas crianças para que essas crianças, ao se tornarem adolescentes ou até jovens, elas se separem e passem a vida toda de trauma, de desgaste e de medo de fazer um relacionamento sério para agradar a Deus. Porque para quem está vivo, é o casamento até que a morte o separe. Imagina você casa com 15 anos. Se ele viver até os 80 anos, quanto tempo ele vai ter passado casado? Quais serão as chances dele se separar nesse período? Muito grande, né? Isso é um tanto quanto relativo, mas esse é o princípio básico. Não se casa criança. Casamento é coisa de adulto, tá bom? Isso é muito importante. Na página 73 tem o contrato de casamento. Este geralmente era feito por terceiros. Pai do noivo, seu irmão mais velho, um tio ou algum amigo muito chegado. E só excepcionalmente pela mãe. Em alguns casos, o próprio filho fazia a sua escolha, ficando, porém, com terceiros as negociações. Precisamos repetir novamente aqui, estamos falando de um casamento do Oriente Médio. Essas negociações consistiam nas consultas quanto ao destino dos bens por força de enlace, que não poderiam enfraquecer a tribo e nem expor a moça ao desamparo.
e nos acertos quanto ao dote que o noivo havia de pagar ao pai da moça, uma espécie de dádiva que compensava a perda da filha. Geralmente oscilava entre 30 e 50 ciclos e selava o contrato matrimonial, mas que podia ser efetuado também em forma de trabalho, como no caso de Jacó. O Jacó, irmãos, é sempre uma exceção, tá bom? O caso de Jacó é um caso profético, é um caso de exceção, mas por via de regra, era dessa forma que o casamento era lavrado. E veja, depois do cativeiro babilônico, é que passou-se a lavrar um documento, né, um documento por escrito, para que essa pessoa tivesse um documento ali que ela era casada, né? E nós até hoje temos essa prática de ter uma certidão, né, que nós chamamos de certidão de casamento. Na página 75 fala do divórcio. A dissolução dos laços matrimoniais entre os hebreus era permitida como uma necessidade calamitosa, porém não aprovada e mesmo repudiada, já na última parte do Velho Testamento. Malaquias 2, versículos 13 a 16, vai chegar a dizer que Deus odeia o divórcio. Está escrito textualmente assim, é só você ler o texto de Malaquias, do capítulo 2, do verso 13 ao verso 16. Também Jesus repudiou o divórcio, exceto no caso de adultério. O divórcio tinha que ser efetivado por um documento escrito chamado Carta de Divórcio. Essa foi dada por Moisés. Entregue à mulher pelo marido, para lhe dar direito a um novo casamento. Então, o próprio Moisés fez carta de divórcio e Jesus explica isso lá em Mateus, no capítulo 19, que isso acontecia por causa da dureza do coração do povo e não pela vontade de Deus, e para que a mulher também não ficasse desprotegida. A vida social hebraica, página 76. O lugar da mulher na sociedade. De um modo geral, os orientais dos tempos antigos relegavam a mulher a uma condição bastante inferior à do homem. Porém, os hebreus asseguravam à mulher o gozo de vários direitos, não encontrados nos costumes de outras nações. Se você procurar em outras nações ao mesmo valor que a mulher tinha no contexto judaico ou hebraico, você não vai encontrar. Você vai encontrar a mulher sendo inferiorizada e muitas das vezes até sendo humilhada, servindo como objeto na mão de outros povos do Oriente. Mas no caso dos judeus, não. Por quê? Porque Deus deu à mulher uma honra especial, uma adjuntora, uma ajudadora do marido, e não uma serva ou uma escrava. A Bíblia, irmãos, ao contrário do que muita gente tem falado repetidamente, não é machista. A Bíblia é realista. Agora, a Bíblia dá também a ideia de hierarquia, né? O homem é a cabeça da casa e a mulher é a governadora da casa. Logo, o homem e a mulher precisam trabalhar junto, porque o corpo e a cabeça precisam trabalhar junto. Por isso que a maior analogia do relacionamento entre a igreja e Jesus Cristo é o casamento. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Como é que a cabeça vai para um lado e o corpo vai para o outro? Não dá, né? A cabeça pensa e o corpo faz. Então, o homem e a mulher, num casamento, precisa agir conforme o princípio bíblico. Parceria, pé de igualdade e não de inferioridade. Não há machismo nos textos bíblicos. Nós precisamos observar o contexto histórico, né, geográfico, social, mas se você comparar com outros povos da mesma época, da mesma região, você vai perceber que a mulher era duramente inferiorizada em relação ao homem. Não ocorre isso no caso do povo hebreu. Na página 76 ainda, entre os hebreus ela merecia lugar de honra e distinção. Nós temos Provérbios 31, a partir do versículo 10, que vai dizer: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede ao de rubis. A mãe era digna das mesmas honras que se deviam ao pai, né? Então ela tinha também essa honra. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias sobre a terra. Veja só, se fosse machista, diria: honra o seu pai, para que tenha vida
longa sobre a terra. Mas não, fala honra o teu pai e a tua mãe. Logo, a honra que estava sobre o pai era a mesma que estava sobre a mãe. Perante as autoridades, a mulher tinha o direito de requerer justiça. A mulher podia ir diante de um juiz, de um tribuno e pedir, né, por justiça. Né? Nós vemos isso em vários textos bíblicos, inclusive a parábola do juiz iníquo, onde uma viúva ia até o juiz pedir justiça. Dependendo, irmão, do país e do contexto do Oriente Médio, a mulher, se ela tentasse receber algum direito, ela seria duramente castigada. Eu não sei se os irmãos sabem, mas a Arábia Saudita, que é o epicentro do mundo árabe, ela era muito conservadora e depois ela começou a abrir um pouco algumas concessões. E eu vou dizer algumas aqui que para o brasileiro parece até absurda. Que a mulher poderia sair sem acompanhamento de um homem na rua. Antes não podia. E tem muito país muçulmano que se a mulher sair na rua desacompanhada, ela é condenada a apanhar de chicote. Aí depois, os árabes, com toda a sua benevolência, deu o direito da mulher de tirar habilitação para dirigir automóvel. Até há poucos dias, irmãos, tem poucos anos isso, que a mulher não podia tirar a habilitação. Aí depois, agora, nós temos visto a permissão de mulheres em estádios para ver esportes, futebol e outros esportes, especialmente futebol, eles gostam muito de futebol lá na Arábia. A mulher agora está tendo permissão de entrar no estádio para assistir um jogo de futebol. Antes não podia. Tem muitos países que não pode. Não pode. Por exemplo, no Afeganistão, a mulher não pode estudar. E não é só no Afeganistão, não. Tem vários outros países que a mulher não pode ir à escola. Não pode ir à escola. Então, comparando isso com o povo hebreu, a mulher hoje, irmãos, em Israel, ela serve ao exército, assim como o homem. E são excelentes combatentes, porque a mulher tem um sentido muito mais apurado que o homem em missões de comando, né? Hierarquia de comando nas Forças Armadas, a mulher tem se destacado. Então não há como dizer que no mundo judeu, no mundo judaico, há machismo. Não há machismo. O que há, às vezes, é o cumprimento dos princípios bíblicos. Apenas isso e nada mais do que isso, tá bom? Ainda na página 76 fala dos enterros. Constatada a morte, o corpo falecido era levado e enrolado com faixas ou lençóis impregnados de perfume. Raramente eram usados esquifes ou caixões abertos. O enterro era feito no mesmo dia da morte, isso por exigência do clima quente, que favorecia a decomposição rápida, e também por força da lei, que tornava imundo quem tocasse o defunto. Acompanhado do cortejo fúnebre, a seguinte ordem: as mulheres, as carpideiras, são as lamentadoras profissionais, o defunto, os parentes e amigos mais próximos e o povo. Que coisa interessante, irmãos. Lá no Oriente Médio, até hoje, ainda existe uma cultura das chamadas carpideiras. Essas carpideiras são mulheres que são alugadas, né, ou são pagas para prestar um serviço. E qual é o serviço dessa mulher? Chorar no velório daquela pessoa que morreu. Mesmo que ela nem conheça essa pessoa, ela vai chorar e se lamentar de forma bastante alta, assim, de forma bastante evidente, para provar que aquela pessoa era muito querida, era muito amada, e por isso essas mulheres estavam chorando. Isso é um costume do Oriente Médio. Se a pessoa for rica, quanto mais rica ela é, mais carpideira a família contrata para chorar o seu falecimento. Isso é curioso, né? É pagar pessoas para chorar no velório. Mas é uma realidade do Oriente Médio, da cultura do Oriente Médio. Então a gente vê que a cultura do Oriente Médio é bem diferente da cultura ocidental. Aqui, apesar da gente ter o modelo que eu disse, judaico-cristão, esse é o nosso modelo de
de sociedade, mas a cultura é um tanto diferente, né? Nós precisamos sempre entender isso, que a cultura em relação ao Oriente Médio e ao Ocidente é bem diferente. Se você chega no Extremo Oriente também é bem diferente. Eu não sei se você já viu, provavelmente já deve ter visto na internet ou na televisão, um grande castelo que tem lá na Índia, chamado Taj Mahal. Ele parece um castelo, é uma coisa fantástica. É um dos maiores pontos turísticos da Índia, né? E aquele castelo, na verdade, é um túmulo. Ele é um túmulo de uma rainha da antiguidade, né? E ele foi construído em honra àquela mulher que ali foi sepultada. Não é um palácio, não é habitado, é apenas um túmulo. E ele é estupendamente maravilhoso. Ele é uma obra arquitetônica fantástica e ela não passa de um túmulo. Da mesma sorte, as pirâmides do Egito também são túmulos. São túmulos, são fantásticos, são suntuosos. Até hoje a engenharia tenta entender como que aquelas pirâmides foram construídas, na época em que elas foram construídas, e elas foram construídas para servir de túmulo para os faraós. Que coisa fantástica, né? Então veja que cada lugar que a gente chega, tem lugar, por exemplo, na África, que eles fazem festa, que eles cantam, que eles dançam quando alguém morre. Por quê? Porque eles acreditam que ela passou para um plano melhor, né? Para um nível melhor. Nós cristãos, quando perdemos alguém em Cristo Jesus, a gente vai chorar porque a gente é ser humano, a gente está perdendo um ente querido, mas uma coisa que jamais pode faltar no nosso coração é a alegria e a gratidão de que aquela pessoa morreu em Cristo Jesus e está aguardando a grande ressurreição para que ela possa reinar juntamente conosco que estivermos vivos, juntamente também com Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Irmãos, aqui é só um resumo, eu sempre costumo dizer isso, da matéria. Leia toda a apostila, tá? Medite nela, estude as referências, porque assim você vai aprender muito e você vai desenvolver o seu entendimento acerca da geografia bíblica. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco, que nós estaremos, na medida do possível, tirando as suas dúvidas. Amém, meus queridos? Estaremos encerrando por aqui e que Deus venha abençoar a sua vida e nos vemos na próxima aula. Deus abençoe, fique todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.